Eu desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, gostaria que os irmãos abrissem juntamente comigo a sua Bíblia no texto de Jeremias. Nós leremos no capítulo 33, o verso 3. Portanto, então, Jeremias, capítulo 33, verso 3. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Podeis tomar assento. Queridos, para mim é uma alegria, uma grande satisfação, um grande contentamento, poder mais uma vez estar na casa do Senhor nosso Deus, sendo nessa feita juntamente com os irmãos aqui na Assembleia de Deus Matriz em Bom Jardim. Confesso para os irmãos que pastor Eliezer já tinha me convidado, feito um convite em outras oportunidades, nós não pudemos estar, e hoje estivemos pela manhã ali na ceia, na Assembleia de Deus Central. À noite eu não tinha compromisso, e eu imaginei assim, eu vou até ali para cultuar a Deus. Claro que a gente sabe que, dependendo, pode ter a oportunidade de nos chamar para dar a palavra ou algo assim, mas eu vim para adorar a Deus com vocês. E quando cheguei ali, ele já me pegou pelo pé. Não, eu ia pregar hoje, então tem a oportunidade de trazer a palavra do Senhor. E muito feliz por poder estar com os irmãos. Gostaria de felicitá-los, de parabenizá-los, né? Me parece que 64 anos, né, foi comemorado aqui esses dias, desta igreja nesta localidade. Alguns pastores passaram por aqui sendo usados como instrumentos na mão do Senhor, agora pastor Eliezer, e a palavra de Deus então ela tem se cumprido. Por quê? Porque as portas do inferno não têm prevalecido contra a igreja do Senhor, e também com esta igreja aqui, plantada e dando fruto para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus pela irmã que aqui deu a saudação, professora, trazendo aqui os verbos e dizendo que se achegar para ouvir Jesus é a melhor parte, assim como Maria fez. Já os fariseus, eles murmuraram. Muitos hoje não vieram à casa do Senhor, muitos hoje não se achegaram, mas você se achegou e você está pronto para ouvir. Então creio que o Espírito Santo ele há de falar ao teu e ao meu coração, e sairemos daqui alimentados e fartos espiritualmente. Você crê assim? Aleluia, então assim será, porque Jesus quer, e se você quer, fechou então, e você vai sair abençoado em nome de Jesus. Toma posse aí. Amém? Bom, irmãos, eu gostaria de dar por tema esta mensagem: vencendo o medo. Quem nunca teve medo? Quem nunca teve receio? Quem nunca se sentiu incapaz diante de um acontecimento, diante de uma circunstância? O medo, o receio, a apreensão, são sentimentos inerentes, são peculiaridades, são características do ser humano. Ainda que alguém diga não sentir medo de nada, em algum momento da vida já sentiu aquele friozinho na barriga. O medo é um estado de angústia intensa e persistente que aos olhos humanos, eu disse aos olhos humanos, é impossível de ser dominado. Desde coisas pequenas, coisas aparentemente bobas, até as coisas das maiores esferas, os temores da vida têm assustado os homens ao longo dos tempos. E quando eu falo de coisa pequena, coisa aparentemente boba, tem gente, por exemplo, que tem medo de barata. Tem gente que tem pavor de barata. Alguns dizem sentir nojo, mas às vezes disfarçam o medo que tem daquele pequeno inseto.
Eu trabalho numa loja que é um atacado de matéria-prima para confecção. E outro dia nós estávamos ali fechando as portas de aço. E aí eu colocando para dentro algumas caixas de papelão. E outro funcionário ali me ajudando, ele também é irmão. De repente ele saiu correndo, gritando, jogando os braços para trás. Eu falei, o que foi? Ele falou, uma barata. Eu olhei, uma baratinha pequena, morta e com as pernas para cima. Eu falei, misericórdia. Tem gente que tem medo de altura. Uma pessoa dessa chegar no alto de um prédio, num parapeito, se olhar para baixo, dá vertigem, bobear a capota lá embaixo. Tem gente que tem medo do escuro, outras têm medo de ficar sozinhas. Agora é interessante que o medo intenso, ele gera fobia. E o que é isso? É o medo exacerbado. Tem gente que tem claustrofobia. Claustro do grego trancar, fobia medo. Medo de ficar em ambientes pequenos e fechados. Se uma pessoa dessa entrar no elevador, a pressão vai lá em cima. Ela sua muito. Se bobear, desmaia. E aí se alguém vê aquela situação, fala, pô, mas que piti, que ridículo, mas é uma doença, é um problema que se não tratado, vai realmente gerando um transtorno. E o momento que nós vivemos, ele realmente é adverso, onde pessoas ficam dentro de casa, trancadas, com medo de um vírus, que tem assolado e trazido depressão, tem feito as pessoas abrirem mão da vida, e esse é o medo que nós vivemos neste instante. Mas a esfera mais alta do medo, que hoje se fala muito, é a chamada síndrome do pânico. Pessoas que ficam trancadas em casa, sobre uma cama, inerte, realmente se definhando, com medo até de se alimentar, e quando ouve um toque da campainha, ficam com medo da pessoa que vai ser, bem como da situação que lhe vai ser proposta. Mas bom é saber, para aquele que teme a Deus, que existe uma expressão na palavra do Senhor, que aparece 365 vezes, que é não temas, como se tivesse um não tema para cada dia do ano. Não temas, pois eu sou contigo. Não temas, pois eu sou o teu Deus. Não temas, porque eu sou o teu sustentador. Irmão, não temas, porque o Senhor Jesus Cristo já venceu, te dá a vitória, e você é mais do que vencedor. Enquanto você adora, enquanto você louva, Jesus, ele toma conta das suas causas. Jesus, ele toma conta da sua vida. Interessante, querido, que você não precisa temer. Entenda que Jesus, ele te ama, está tendo a sua causa, te dá tanta atenção, que morreu na cruz do Calvário por você, se preocupa contigo e tem condição, querido, te levar a lugar seguro, te tomar pela mão e levar você como uma ovelha a lugares de planícies verdejantes, a águas tranquilas, e saciar a tua sede, sede de paz, sede de justiça. A palavra do Senhor está repleta de textos que nos remetem à proteção, ao cuidado, à confiança, ao encorajamento, à fé em Deus, de maneira a trilharmos o caminho da vitória, o caminho da bênção. Salmo 91, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Deus Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente descansará. Direi do Senhor, é o meu refúgio e fortaleza, o meu Deus em confio, certamente livrará do laço passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estarei seguro, sua fidelidade será meu escudo e broquel. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso broquel. O broquel era o bracelete que os soldados usavam para desviar-se da espada afiada do seu oponente. O Senhor, querido, é o nosso escudo, o Senhor é o nosso broquel, o Senhor nosso Deus é a nossa proteção. Você não precisa temer. Salmo 91, 7 diz que 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, irmão, não será atingido. Deus quer espantar os teus temores, Deus quer espantar as tuas dúvidas, Deus quer espantar as tuas apreensões, de maneira, querido, a suprir a tua incapacidade diante das lutas, diante, querido, das dificuldades. Servimos a um Deus que é o Rei do universo, Criador de todas as coisas, Deus onisciente, onipotente, onipresente. E se você crer, sim, se você crer, tal como naquele momento de incredulidade, quando Marta demonstrou ali uma certa oscilação em seu coração, Jesus falou
falou para ela: Marta, se creres verás a glória de Deus. Digo para ti, se você crer, se você não tiver medo, se você depositar a sua fé no autor e consumador da mesma, entenda, querido, que você não somente te dará a graça dele, mas te dará poder, te envolverá em onde há medo, aonde há incapacidade, o Senhor há de preencher de alegria, de contentamento, de paz e da certeza da vitória no Senhor Jesus Cristo. Creia tão somente, vença esse medo pelo poder da fé em Jesus. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Um dia o rei Josafá, ele teve medo, e olha que ele era um rei temente a Deus, olha que ele foi um rei que promoveu um avivamento, olha que foi um rei que instruiu o povo nas escrituras sagradas. Diz a palavra do Senhor lá em Crônicas, no capítulo 20, no versículo 2, que chegaram alguns mensageiros para ele e disseram assim: ora, eis que 3 reinos se uniram, estão vindo contra ti, são muitos, são como a areia da praia. E diz a Bíblia lá no verso 3, que Josafá temeu, ou seja, Josafá teve medo. Mas bom é ver o que aconteceu depois, tem uma vírgula e diz assim: mas ele buscou o Senhor e apregoou um jejum. Irmão, existem momentos em nossa vida onde parece que nós perdemos o chão, existe um momento em nossa vida, os repentes da vida, e de repente algo acontece que nós não sabemos o que fazer, problemas que aparentemente parecem insolúveis, humanamente parece que não são solucionáveis, e aí bate aquele medo, bate aquele desespero, nós corremos de um lado para o outro, e como resolver? Mas se seguirmos o exemplo deste homem, que teve medo, que muitas das vezes eu e você temos também, se nós buscarmos o Senhor, se devotarmos a nossa vida a Ele, se formos para o joelho, se nós nos entregarmos num propósito diante de Deus, surge uma força em nós que parece não ser nossa e de fato não é, é o sobrenatural de Deus em nós, e por mais que a gente não enxergue da onde vai ter a solução, mas nós sabemos que Deus abre porta aonde não tem, e a sua vitória passa a estar a caminho. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Foi o que aconteceu com Josafá, munido daquela autoridade, daquela graça que Deus lhe deu. No verso 9 ele fala assim: nós não sabemos o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. Você pode não saber, irmão, o que você vai fazer, mas se seus olhos estão postos em Senhor Jesus Cristo, que, como disse aqui, é o autor e consumador da sua fé, entenda que a tua vitória, aquilo que você precisa, e muito melhor do que você imagina, vem de Deus. Então quando vem de Deus é muito maior e melhor, já está a caminho da tua vida, da tua casa, da tua família, aonde você precisa ser preenchido. Verso 13 nos fala, querido, que Deus se voltou então para Josafá e aquele povo assim: ó, vocês não terão que pelejar, ficai parados, e vede o livramento que eu vos darei. E aí eles fizeram algo que agradou muito ao Senhor, porque ao invés de colocarem a mão em armas, eles começaram a colocar a mão em instrumentos, formaram um lindo e maravilhoso coral, e começaram a cantar, louvar, exaltar ao Senhor. E em resposta a esse ato de fé, diz a palavra de Deus que Deus criou uma confusão em meio ao arraial inimigo, e eles começaram a se degradar, a lutar entre eles, e morreram todos. E quando Josafá e o povo de Deus chegou naquele local, eles só tiveram um trabalho, levaram 3 dias para recolher todos os despojos de guerra, todas as conquistas de guerra. Eu não vejo isso aqui como mal que veio para bem, eu não vejo isso aqui como uma coincidência, mas eu vejo isso aqui como Paulo escreveu lá aos Romanos no capítulo 8, no versículo 28, que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus, tudo contribui para o bem daquele que reverencia, que adora, que se achegou para ouvir a palavra de Deus, assim como a irmã aqui disse. Você não precisa temer, o Todo-Poderoso, Ele é o teu melhor amigo. E aí nós nos voltamos para um texto que é muito conhecido: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E aqui nós podemos ver um medo de um jovem diante de uma chamada do Senhor. Estou falando de Jeremias.
E como disse esse versículo em questão, ele é muito conhecido, ele é mencionado, citado, recitado por muitas pessoas em diferentes situações. Talvez com vistas a mostrar que o que Deus tem para nós são coisas grandes, são coisas maravilhosas, são coisas que excedem a nossa compreensão. Mas muitas das vezes essas coisas não se concretizam, não se realizam, não se materializam em nossas vidas, porque muitas vezes nós estamos alienados à vontade de Deus, estamos à margem do que Deus propôs ou tem proposta para a nossa vida. Mas se quisermos que as coisas grandes e firmes venham se realizar, precisamos então tomar como exemplo, olhar para a vida do profeta Jeremias, bem como para o contexto em que a tribo de Judá estava passando. Alguns estudiosos chegam a dizer que Jeremias nasceu a uns 5 quilômetros de Jerusalém, numa aldeia chamada Anatote, e que desde cedo era muito tímido, muito acanhado, talvez como muitos que existem entre nós, e que ele era de uma família de sacerdotes, e por isso então teve uma forte influência religiosa durante a sua educação, e que possivelmente era filho do sacerdote Ilquias, evidenciado ali em 2 Reis. Acontece, querido, que quando todos pensavam que de igual forma ele seria um sacerdote, o Senhor o chama para ser profeta, no pior momento em que a tribo de Judá estava passando. Interessante, querido, que na maioria das vezes, o Senhor escolhe os elementos menos promissores para fazer a sua obra. O apóstolo Paulo mesmo disse, querido, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que muitas das vezes Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Muitas das vezes Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E ainda assim a história tem acontecido, ainda assim tem acontecido ao longo dos anos, ao longo dos tempos, e não é diferente nos dias de hoje. Por mais, irmão, que nos sentamos pequeninos, por mais que nos sentamos pequenos, por mais que sejamos perseguidos, por mais que não deem nada por nós, por mais que você passe, querido, desapercebido em meio à multidão, entenda, querido, que é o Senhor que nos faz prevalecer mediante o poder que atua em nós, é Jesus. Fato é que inicialmente Jeremias não via assim, ele se achava com pouca idade, ele se achava inexperiente, ele se achava sem eloquência, igualzinho a muitos de nós, como somos chamados para a obra do Senhor, achamos que não temos condição, achamos que não temos competência, achamos que não temos tempo, achamos que o tempo já passou, porém sabe que Deus que chama é o Deus que dá competência, é o Deus que dá condição, é o Deus que ampara, e é o Senhor nosso Deus que nos concede a vitória. Se Ele vai contigo, a vitória é tua, não tema, não tema, não tema, Deus é contigo, a vitória é tua, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fato relevante é você olhar então a experiência que Jeremias tem ali, naquele episódio, naquele instante, ao ponto de, se você olhar para a palavra do Senhor, lá no capítulo 1, no versículo 5, ele diz: antes que eu te formado dentro da tua mãe, eu te conheci, e antes saísse da madre, eu te constituí profeta das nações. Querido, o Senhor te conhece antes mesmo de você existir. Antes de você existir, Ele sabia que você existiria, estava em seus planos, estava em sua agenda, estava em sua intenção. Pelo seu poder Ele te sondou, Ele viu a sua gestação, a sua concepção, o seu nascimento, Ele conhece o seu passado, conhece o seu presente, conhece o seu futuro. E quantas das vezes nós, alheios a Deus, queremos agir pelas nossas próprias mãos, mas quando entendemos que servimos a um Deus que conhece todas as coisas, nós fazemos tal como no Salmo 37, entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos que o mais Ele há de fazer. Aleluia! Salmo 37, em vez de falar sobre isso, a tua retidão como a luz e a tua justiça como o sol da justiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem crê na palavra do Senhor, quem crê na palavra do Senhor, então a vitória é tua. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas interessante que ainda assim Jeremias, ele titubeou, Jeremias, ele vacilou, ao ponto dele falar no versículo 6 do capítulo 1: ah, Senhor, mas eis que eu não passo de uma criança, eis que eu não sei falar. E no versículo 7, no versículo 8, vem a repreensão de Deus a Jeremias, repreensão essa que também nos serve, onde Deus diz: não diga que não passo de uma criança,
Não diga que não sabe falar, porque onde eu te mandar você irá, o que eu mandar dizer você vai dizer, e eis que eu serei contigo para te livrar. Querido, se o Senhor tem te comissionado, pode ir porque a vitória é garantida. Se o Senhor tem mandado ir, pode ir porque a vitória já é tua. Foi Ele que te conquistou para te dar. Isaías 41:10, não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou teu Deus, eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Isaías 43:2, quando passarem pelas águas estarei contigo, quando passarem pelo rio não te submergirão, quando passarem pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Entenda que o Senhor está no barco, não temos por que temer o naufrágio. Jesus está conosco, querido, chegamos aos objetivos que Ele estabeleceu para nós. Deus tem ideais, Deus tem projetos para você, para a sua família, Deus tem. Se apegue ao Senhor e todos eles vão se cumprir em nome de Jesus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E aí podemos ver lá no verso 9 do capítulo 1, diz a Bíblia que o Senhor estendeu a sua mão, tocou na boca de Jeremias e disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Querido, Deus quer te tocar nessa noite através dessa palavra. Deus quer mexer com você através dessa palavra. Deus quer tocar em tua vida e não quer que você saia daqui igual como você entrou. Deus, Ele quer mexer com você nessa noite, a fim de estreitar o laço de comunhão com a sua vida, a fim de te dar mais intimidade, a fim de te dar mais autoridade, a fim de te dar mais poder, a fim de dar mais unção, a fim de conferir, querido, os dons e talentos e você exercer todos eles, querido, e agir segundo a perspectiva de Deus, não segundo os teus conceitos, não segundo os teus preconceitos, mas segundo a vontade e o querer do Pai, do Senhor Jeová na tua vida, que vem exercer, assim você vem exercer aquilo que Deus estabeleceu para você. Obedeça, não temas, siga em frente, serás abençoado e tornarás um abençoador em nome de Jesus. A gente sabe que a tarefa de Jeremias não era fácil. Quem sabe alguém pode dizer assim: mas você não sabe do meu contexto, você não sabe da minha história, você não sabe dos meus medos, das minhas apreensões, das minhas dúvidas, e por isso me porto assim. A tarefa de Jeremias não era fácil, mas importa dizer que Deus era com ele. Ele iniciou o seu ministério no 13º ano do reinado de Josias, 60 anos após a morte de Isaías. Ele foi contemporâneo de Ezequiel, de Daniel, de Naum. Foi chamado profeta maior devido ao número de profecias que proferiu, bem como pelo tempo de ministério atuante por sobre a terra. Mas ele pregou numa época onde a degradação moral e espiritual estava alarmante, e a situação ainda piorou com a morte do rei Josias, porque o rei Josias era um dos últimos homens tementes a Deus, e com a morte daquele rei, por vezes aquele povo era dominado pelo Egito, por vezes era dominado pela Babilônia. Quando era dominado por uma nação, pedia auxílio àquela e passava a ser dominada por ela. E quando não era dominado nem por uma nação, nem por outra, olhava caminhos tortuosos, caminho de pecado, caminhos de transgressões que estavam à sua frente. E é nesse momento que vem a palavra de Deus a Jeremias. É nesse momento que vem a palavra de Deus à tribo de Judá, onde Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tal como se Deus estivesse dizendo: olha, vocês estão olhando para a direita, vocês estão olhando para a esquerda, vocês estão se enveredando por caminhos de pecado, caminhos de iniquidade à frente de vocês têm se esquecido de olhar para o alto, vocês têm se esquecido de olhar para onde vem o seu socorro, vocês têm se esquecido de olhar para mim. Se vocês fizessem isso, se vocês tivessem ciência das coisas grandes, das coisas maravilhosas que eu gostaria de revelar a vocês. Só que aquele povo se manteve insensível, e a consequência foi então passar 70 anos no cativeiro para aprender que só o Senhor é Deus. Igualmente, querido, na nossa vida acontecem situações assim, onde temos e nos deparamos em momentos que temos que tomar decisões. E nesses momentos, nosso coração ele pode ser tomado pela preocupação, nosso coração pode ser tomado pela dúvida, às vezes não sabemos o que fazer, e nosso coração pode ser arrebatado pela tristeza, pela angústia, pela falta de fé, e qualquer decisão sem Deus, fatalmente o homem é fadado ao erro. Mas para que essa situação não ocorra, faz necessário observar 3 procedimentos: é preciso parar, é preciso pedir
e é preciso ouvir. E aí, quem sabe você pode perguntar, mas irmão, o que significa isso? Parar, pedir e ouvir. Comecemos pelo parar. Parar é deixar para trás uma vida de confiança no próprio braço. Se aquele povo, o povo de Deus o povo da tribo de Judá tivesse parado, tivesse ouvido a voz de Deus, não teria sofrido a consequência de passar 70 anos no cativeiro babilônico. Muitas das vezes Deus quer que nós venhamos a parar, tal como um tecelão numa fábrica para uma máquina, a fim de corrigir um fio puxado e não ter aquela peça toda comprometida. Muitas das vezes Deus quer que nós venhamos a parar, a fim de nos dar a sua instrução, a sua correção, o seu amor, e nós não temos a marca do erro, a marca do pecado em nossa vida. Tal como, por exemplo, você dirigindo um carro, numa autoestrada, você não conhece aquela estrada, não existe placa de sinalização, e aí você chega diante de uma perspectiva onde tem diversos caminhos, você não envereda porque é o caminho, você para a fim de saber o caminho correto e continuar a sua viagem com segurança. Muitas das vezes devemos parar, e quanta gente anda desenfreadamente, quanta gente anda num ritmo frenético, quanta gente não ouve Deus falar, opta pelo próprio caminho, e na maioria das vezes é o caminho errado. Provérbios 16, 25 diz que é caminho que vamos para a direita, mas ao final são caminhos de morte. Devemos parar muitas das vezes de andar precipitadamente e entender que é o Senhor que tem cuidado de nós. Lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, entender que é Ele quem cuida, como diz lá 1 Pedro 5,7. Tal como um pai amoroso toma um filho pela mão, dá amor, carinho, proteção, segurança, leva de um lado da calçada até o outro lado, o Senhor nosso Deus quer nos tomar pela mão, quer nos dar amor, carinho, proteção, segurança, quer nos levar de uma perspectiva a fim de nós experimentarmos novos horizontes e termos as coisas grandes e firmes sendo reveladas à nossa vida. Mas quantas das vezes não tomamos posse porque temos medo de nos lançar nos braços do Pai, fazemos cerimônia ou temos nossos conceitos, nossos preconceitos, e aí então a coisa não acontece. Mas nessa noite essa palavra é para que você venha se despir disso e entender que temos um Pai amoroso, que te consola, que te orienta, que tem o melhor para a tua vida. Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Deus te trouxe aqui para você sair com essa perspectiva. Quantas das vezes devemos parar de nos amedrontar diante das possibilidades da vida, diante das oportunidades que a vida nos oferece. Isso porque o medo gera instabilidade física, psicológica, emocional, intelectual, espiritual. E o medo gera revolta. A revolta gera murmuração. E Deus só se alegra de um coração agradecido, um coração devoto, um coração adorador. 1 Tessalonicenses 5,18 tem tudo das graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Muitas das vezes Deus permite a prova, a adversidade, para que tenhamos a nossa vida de fé construída, para que tenhamos a nossa vida espiritual edificada, como eu falei aqui, Romanos 8, 28, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Quantas das vezes devemos parar de estar tão culpados com tanta coisa que destrona Deus do nosso coração? Quantas das vezes estamos tão atabalhoados com situações materiais? Quantas das vezes estamos tão atabalhoados com situações profissionais? Quantas das vezes estamos tão envolvidos com situações sentimentais, com situações eclesiásticas, passamos a ter uma vida de formalidade, uma vida religiosa, e não entendemos que todas as coisas procedem de Deus. Mateus 6, mas buscai primeiro a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Existem pessoas que precisam parar de procurar tanta gente por profeta e entender que muitas vezes Deus prefere trabalhar no silêncio, e é na calmaria do mesmo que dará a direção. Eu não estou dizendo que Deus não usa os seus servos, é claro que usa os seus vasos com autoridade e poder, mas muitas vezes precisamos agir com simplicidade, com prudência e com sabedoria. Muitas das vezes devemos parar de procurar entender os desígnios de Deus, ao invés de obedecê-los. Devemos parar às vezes, ter um momento de estagnação a fim de Jesus tratar conosco. Como eu falei aqui, dado o momento quando Marta e Maria receberam Jesus, Maria estava aos pés de Jesus,
Marta não. Corria de um lado para o outro com os afazeres domésticos. Em dado momento, ainda mais inquieta, ela fala: mestre, mas não te importa que Maria não venha me ajudar? E ouviu da boca de Jesus: Marta, Marta, Maria está aos meus pés, recebendo as minhas instruções, tendo comunhão comigo. Ela escolheu a melhor parte. Quantas das vezes nós, com medo da solução não chegar, nós pensamos que podemos resolver as coisas pelas nossas próprias mãos, corremos de um lado para o outro e não entendemos que aos pés do Senhor Jesus Cristo que existem as respostas e as soluções para qualquer problemática da vida. É aos pés de Jesus, é se achegar para ouvir e colocar em prática. Não é ser como um fariseu, meu irmão, do mesmo texto que murmurava. Mas infelizmente hoje tem muito crente que, tal como esses, além de não se achegarem e não ouvirem, ainda reclamam, murmuram. Mas Deus te trouxe hoje aqui para ser diferente, para dar esse primeiro passo, querido, dar esse primeiro passo, que é você parar, mas depois também dar o segundo passo. Mas irmão, e uma vez que eu parei, qual é o outro passo? Parar significa se deixar determinadas atitudes e práticas, ter o seu momento com Deus, usufruir de sua graça. E uma vez que você parou, deixou de ser obcecado, deixou de ser obstinado, deixou de ser errante, rompeu consigo mesmo, está na presença de Deus, experimentando da sua graça, agora você pode pedir. Qual pai amoroso não dar o que filho quer quando ele é obediente? Quando ele faz a vontade dele? Há um tempo atrás nós ouvimos: se você passar, eu vou te dar uma Macalói no dia do Natal. Seja obediente, pare com os teus conceitos, experimente a graça de Deus, se envolva com Ele, esteja aos pés como Maria, e aí então clame ao Senhor, Ele terá prazer em te atender. Aliás, Ele quer te externar a vontade dEle, Ele quer dar o de melhor tem. 2 Samuel 22:33 diz: Deus é minha fortaleza, é minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Aí você pode clamar, você pode rogar, você pode pedir. Aliás, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer saber dos teus anseios, Ele quer saber o que deseja o teu coração, elucidar as tuas dúvidas, clarear as tuas veredas. Mas para isso se faz necessário endereçar o nosso clamor aos céus. Mateus 6,8 nos diz que Ele sabe tudo que nós precisamos antes de chegar à língua. Não é que Ele não sabe, mas Ele quer que nós atentemos para Ele, estabeleçamos um relacionamento com Ele, tal como eu te falo, tal como eu posso te ouvir. Então clame ao Senhor, peça ao Senhor, e Ele então há de te abençoar. Veja bem, Jesus não teria atendido um cego em Jericó se não tivesse pedido, se não tivesse insistido, mas justamente por perseverar, Bartimeu recebeu a sua vitória, ele recebeu a sua bênção, Jesus lhe curou e ele pôde ver. Clame ao Senhor, abrirá os teus olhos então, e você contemplará, enxergará a tua vitória, aquilo que Deus tem para mim e para você. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: buscar-me-eis e me achareis como buscar de todo o vosso coração. A palavra do Senhor nos diz, querido, em Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto pode achar, deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, porque é rico em perdoar. Volte-se para Deus, Ele está de braço aberto, não importa o que você fez, não tenha medo, não se esconda atrás de nada, corra para os braços do Pai, Ele te espera, Ele quer te abençoar, para ter uma nova vida, uma vida transformada, uma vida junto a Ele. Uma vez eu ouvi uma história de um homem que teve um sonho, e nesse sonho ele foi assunto aos céus, elevado aos céus. E quando ele chegou no céu, ele viu grandes pacotes de presente. Aqueles pacotes estavam muito bem embrulhados, muito bonitos, os laços de fita, todos etiquetados com o nome dele. E ele então fez uma pergunta: mas o que significa isso? E uma voz lhe disse: olha, agora você está aqui, você experimenta a bênção da salvação, mas você poderia ter passado mais facilmente pelos problemas e adversidade da vida, se você tivesse clamado e Deus te externado todas essas coisas grandes e ocultas que não eram do teu conhecimento. Justamente por não clamar, elas ficaram todas aqui. Quantas vezes nós viemos a um culto como esse,
nós ouvimos a palavra do Senhor, recebemos a sua instrução, o seu conselho, a palavra nos orienta, traz luz à nossa vida, mas não nos portamos e tomamos posse daquilo que Deus já ganhou para nós. Quer ver uma coisa? Uma vez eu ouvi uma outra história que ilustra muito bem isso, de um camarada que ganhou uma passagem para fazer uma viagem de navio, passar muitos dias viajando de navio, fazer um cruzeiro. E embora aquele homem fosse um homem de poucos recursos, ele falou assim, não vou perder essa chance de viajar de navio não. Eu não tenho nem nada para comprar ao longo da viagem, mas vou levar o que tenho. E aí ele pegou uma mochilona lá, botou ali alguns sanduíches, um pacotão de rosca, um galão de água e foi. E aquele homem aproveitou de todas as regalias do navio e da viagem ali. E quando chegava na hora do almoço e do jantar, ele se recolhia em sua cabine e comia daquilo que ele tinha levado. Só que aquele seu suplemento de alimentos se acabou. E ele morrendo de fome, a barriga roncando, mar para um lado, mar para o outro, não tem jeito. Chegou para o comandante e falou assim, comandante, eu confesso para o senhor, eu sou um homem de poucos recursos, e a passagem que me dá direito de estar aqui nesse navio, eu ganhei numa promoção, trouxe até alguma coisa aqui, algum suplemento para matar a minha fome, mas se acabou. Eu queria aí saber se o senhor não tem alguma sobra a ponto de eu matar a minha fome. E aquele comandante olhando para ele disse assim, olha rapaz, bem eu via, chegava na hora do almoço e jantar, você sumia, a gente procurava, mas não te achava. Mas você perdeu muito tempo. Porque tudo aqui neste navio está incluído naquela passagem que você ganhou. Vai e toma posse daquilo que ainda você pode. Irmão, quantos irmãos têm perdido tempo na casa de Deus? Quantos irmãos não têm tomado posse daquilo que nós já podemos aproveitar na presença de Jesus? Eu não sei se você já viu isso, se já aconteceu com você, ou se você conhece alguém. O nome da irmã é Denise. Vamos supor que a irmã Denise faça aquele bolo de chocolate gostoso. Já pensou, aliás? Você chegando lá, fazer aquela visita, aquele bolo, aquela calda, para quem gosta, então, difícil uma pessoa que não gosta de chocolate. Aquele cheirinho. E a irmã, muito alegre e feliz, acabei de tirar do forno esse bolo de chocolate aqui, olha só que bonito e tal, e você fica maravilhado com aquilo, mas por vergonha, você fala, não quero não, obrigado. Doido para comer, mas faz cerimônia. Toma aqui. Não, obrigado, e você, pirulita, vai embora. Quando você vai embora, caramba, que bolo gostoso, que bobeira minha, coisa e tal. Já aconteceu isso com você ou com alguém que você conhece? Agora, para surpresa nossa, muita gente faz isso na casa de Deus. Mas a boa notícia que eu posso dizer para você é que a mesa está posta. Você pode puxar a cadeira, você pode se assentar, é teu pai que te oferece, você tem intimidade com ele, e você pode lançar mão de tudo aquilo que pode fazer você sair daqui alimentado e farto espiritualmente. Toma posse, porque é teu. Jesus, ele tem para mim, tem para você, tem para todos nós. Nós somos irmãos, temos um Pai celeste e tem do melhor para nós. Então toma posse nessa noite, em nome de Jesus. O processo da bênção então é interessante. Uma vez que você parou, uma vez que você pediu, faz necessário então agora apenas ouvir. E quantas das vezes nós erramos, nós pecamos nesse terceiro e decisivo passo? Você quer ver uma coisa? Coisa triste é quando você fala com alguém e alguém não te dá atenção, não é? Sente como? Desprestigiado, desconsiderado, não é? Você imagina que aquela pessoa não te tem por apreço. O jovem, quando fala com alguém, alguém não dá atenção, fala assim, falei com fulano nem me deu bola, parece que está curtindo com a minha cara. Agora, quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Paramos, clamamos, fazemos campanhas, situações diversas, mas na hora de apenas ouvir Deus falar, nós o desconsideramos como se ele fosse qualquer um. Se qualquer um merece uma digna atenção, quanto mais Deus, que é o Deus soberano, detentor e possuidor de todas as coisas. Mas irmão, quando é que eu paro de ouvir Deus falar?
quando o nosso coração é arrebatado pela insensibilidade, pela insegurança, pela falta de fé. Você fez tudo certo até aqui, mas daqui para lá, você volta às suas práticas dissolutas, você diz ter entregado tudo à mão de Deus, mas daqui a pouco vai lá, tira e passa a agir pelas suas próprias mãos. Muitas das vezes não descansa, muitas vezes Deus já falou ou está falando, mas nos tornamos insensíveis. Veja bem, Deus pode falar, mas fala da maneira que Ele quer, porque como disse, Ele é o Deus soberano. Mas entenda, querido, se ao teu redor sonhos, profecias, visões não tem se notado notório como resposta, entenda que a maneira mais peculiar de Deus falar é através do Espírito Santo, dentro da Escritura Sagrada. Não é à toa que a Bíblia dita ser a palavra de Deus, e a palavra que ensina, que exorta, que consola. É claro que se ela for usada com aspectos puramente humanos, com interpretações deturpadas, surgirão heresias. Todavia, se lida, querido, estudada com reverência, sistematicamente, na direção do Espírito Santo, Deus fala de maneira clara, Deus fala de maneira entendível, Deus fala de maneira sobrenatural, e assim te revelará as coisas grandes e as coisas ocultas que você não sabe. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor nos fala, Salmo 119, 105, lâmpada aos pés da tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra do Senhor que ilumina a nossa trajetória. Salmo 119, 11, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. É a palavra de Deus que nos expressa a sua vontade. Salmo 18, 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é pura, é um escudo para aqueles que nele se refugiam, é proteção para a nossa vida. Isaías 48, seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. A palavra do Senhor é eterna. E o que podemos dizer, querido, lá em 1 Timóteo 3,16, que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. É a palavra de Deus que nos instrui corretamente. Entenda que quando você para, você está em obediência, você está em submissão. Quando você pede uma vez na presença do Senhor, você estabelece uma comunhão por meio da oração. E quando você ouve por meio do estudo da palavra, você enxerga a bênção, o caminho da bênção. E entenda que quando você pede a Deus, você imagina algo por bom, mas como disse aqui, quando vem de Deus, é melhor do que aquilo que você imaginou, e aí se cumpre na sua vida, Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo nós pedimos ou pensamos, a Ele seja dada a glória em Cristo Jesus. Fica de pé nessa noite, aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu sei que existem vidas aqui, que muitas vezes se atemorizam diante de circunstâncias. Eu sei que tem vidas aqui, querido, que estão diante de dilemas, diante de apreensões, diante de situações, diante de dúvidas, não sabem o que fazer, estão esperando uma resposta de Deus. Mas entenda que se você seguir essa receita que o Espírito Santo traz ao nosso coração, sim, essa palavra é para mim e para ti, para nós colocarmos em prática, aonde devemos parar, ter um momento junto do Senhor, estar aos seus pés, e aí então, querido, nós pedirmos a Ele e estarmos atentos ao que o Espírito Santo há de nos orientar, seremos vitoriosos. Não agiremos segundo o nosso próprio intelecto, não agiremos segundo a nossa própria vontade, mas segundo aquilo que Deus estabeleceu e tem de melhor para mim e para a tua vida. Entenda que Deus é especialista. Você pode ir no médico, tem o pediatra, tem o ortopedista, tem o médico da especialidade que for, mas entenda que Deus é profissional, é especialista, conhece a tua vida, sabe o que é melhor para você, e se você entregar a sua vida nas mãos dele, a sua família não tem lugar melhor para estar. Então confia tão somente, verás a glória de Deus, sairá com uma perspectiva daqui de fé, e Deus vai honrar a tua fé. Deus, Ele vai te abençoar. Coloca a mão no teu coração, coloca a mão no teu coração agora. Eu quero orar com você, e você vai sair daqui agora, em nome de Jesus. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então nós vamos clamar ao Senhor, Deus vai te abençoar, e você vai pedir ao pastor para contar testemunho. Você crê assim? Você crê assim? Aonde está você aí? Eu não estou te vendo com a mão acenada não. Eu creio, eu creio, eu creio. Então vamos orar agora, pedir ao Senhor, e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós bendizamos o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela sua instrução.
Muito obrigado por ser, Pai querido, ter sido com aqueles, ó Pai, a quais nós podemos citar aqui, que são os personagens da Tua palavra, mas a Tua Escritura Sagrada diz que Tu é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor ainda realiza milagre. Tu és aquele, ó Pai, que pode entrar nesta causa. Tu és aquele que pode entrar nessa situação que teus filhos pedem, e nós clamamos em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que tudo que nós pedíssemos crendo em Teu nome, nós receberíamos. Então nesse instante, Pai querido, em nome de Jesus, eu creio, Teu povo crê, é a Tua igreja que se achegou para ouvir a Tua palavra. Então ministra agora em nome de Jesus, segundo a causa, segundo a necessidade dos Teus filhos, dos Teus servos. Pai, abençoa para a honra e glória do Teu nome, que Teus filhos venham contar o testemunho para a edificação de outras tantas vidas, para a manifestação da Tua glória. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, abra esse mar, estenda a Tua mão e a bênção vai acontecer em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Louvado e bendito seja o nome. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor.